Geralmente, quando ouvimos falar de NFTs, são sobre imagens que custam milhões de dólares. Há várias coleções que seguem esse caminho, como por exemplo Bored Apes Yacht Club e os famosos CryptoPunks. E é normal que isso cause uma estranheza em quem está chegando agora nesse universo. Mas se eu te disser que NFTs podem ir muito além de ilustrações legais. Esse tipo de token pode ter muitas utilidades no futuro e muitos deles já estão sendo úteis agora no presente. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Bora lá! Olá, eu sou o Tim Valabush e você está no canal da Bitso. Hoje eu vou falar sobre NFTs, as utilidades que eles têm e também as utilidades que eles podem ter no futuro. Mas antes de continuar, tem algumas coisinhas que eu quero falar para você. Primeira coisa é, nada do que eu falo aqui é recomendação de investimento, o que trazemos aqui tem apenas teor informativo. Outra coisa, como o assunto de hoje é NFTs, caso você não entenda muito bem o que são os tokens não fungíveis, nós temos um vídeo aqui no canal explicando o que é de uma maneira bem simples. E por último, aproveita para se inscrever aí que nós estamos sempre trazendo ótimos conteúdos para vocês. Vamos para o assunto do vídeo. Vale lembrar que NFTs recebem várias críticas e muitas delas nós precisamos discutir e realmente fomentar o assunto. Mas também há algumas pessoas que ao verem NFTs apenas como imagens que custam milhões, pensam que os NFTs se resumem apenas a isso. E não veem uma real utilidade para os NFTs fora toda essa especulação. Esse lance de associar um JPEG, de associar uma imagem, uma obra de arte a um token não fungível, é apenas a pontinha do iceberg. E quando eu digo imagem, JPEG, eu me refiro especificamente a essas mais famosas atualmente. Mas para que mais os NFTs podem servir? Vamos lá, o primeiro exemplo que nós temos é verificação de documentos. É possível nós usarmos a tecnologia NFT para verificarmos certificados, diplomas, licenças, carteira de motorista, entre tantas outras coisas. Por exemplo, no futuro você pode ter suas certificações e suas licenças registradas na sua carteira como NFTs. Imagine que uma entrevista de emprego, por exemplo, a empresa possa verificar sua certificação e sua formação acadêmica de uma maneira rápida e segura. Vários desses documentos atualmente são relativamente fáceis de serem falsificados e não há necessariamente uma verificação de autenticidade dos mesmos quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo. Já na blockchain a história é outra, esses documentos podem facilmente ser verificados em questão de segundos. Há atualmente vários projetos sérios que estão trabalhando na verificação de documentos usando blockchain. Talvez seguindo essa lógica ainda de certificados e documentos, existe um projeto chamado POAP, que em inglês seria Proof of Attendance Protocol, ou Protocolo de Prova de Participação, que é um NFT que você recebe por participar de uma atividade ou evento, seja ele presencial ou online. Já há vários eventos usando esses NFTs, principalmente eventos relacionados a esse universo de cripto e principalmente da Ethereum. Mas vamos lá, segundo exemplo de utilidades para NFTs. Agora nós vamos falar de propriedade física. Talvez você já tenha ouvido falar de NFTs de terrenos no metaverso ou de casas no metaverso. Há várias marcas famosas que estão entrando nessa moda agora. Não só marcas, mas também há várias pessoas famosas que estão entrando nessa também. Um exemplo foi o Snoop Dogg, que comprou um terreno no jogo The Sandbox. As localizações em volta do lugar que ele comprou se valorizaram. Mas NFTs, além de serem usados para propriedades virtuais, também podem ser utilizados para propriedades físicas. Nós estamos falando de casas, terrenos e carros físicos mesmo. Vale lembrar que atrelar um token não fungível a uma propriedade não é algo tão simples atualmente. Mas há várias empresas que estão levando essa tecnologia de tokens não fungíveis para a indústria imobiliária. A princípio, a maior vantagem de você usar NFTs para propriedades físicas é a maneira fácil, transparente e segura de você comprovar um dono de um imóvel. Mas essa lógica pode ir além. Imagine, por exemplo, que uma construtora pode criar NFTs para cada propriedade que ela construiu e atrelar aquele NFT todas as informações necessárias daquele imóvel, como, por exemplo, quando ele foi construído, quanto ele custou, histórico daquela propriedade e outras informações relevantes para aquele contexto. E a mesma coisa pode ser utilizada também para automóveis. Então, data de fabricação, quantos donos esse automóvel teve, quantas revisões ele fez, tudo isso de uma maneira descentralizada e segura. Mas dá para ir além. Se qualquer propriedade sua pode ser um token não fungível, você poderia usar esse token para outras coisas também, como comprovante de renda, para fazer empréstimos colateralizados. E quem sabe, se um dia futuramente algum estado aderir a essa tecnologia, até pagamentos de impostos seriam muito mais transparentes e eficientes. Antes de eu ir para a terceira opção, se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever. Essa terceira opção eu acho que já é bem mais esperada. NFTs podem ser utilizados para videogames. E só para nós termos uma noção, a indústria de jogos ela é maior que a indústria de filmes e música
somadas. Para muitas pessoas, falar de jogos pode parecer algo infantil, mas não dá para ignorar o avanço tecnológico e econômico que essa indústria vem trazendo. O negócio é que atualmente as pessoas que passam horas jogando isso, as conquistas e as coisas que elas conseguem nesses jogos ficam restritas àquele jogo e, consequentemente, à empresa que faz aquele jogo. A ideia é a seguinte, que a partir do momento em que esses jogos passam a adotar NFTs como parte da dinâmica e interação dos jogadores, vários desses itens e dessas conquistas podem se tornar NFTs. Dessa maneira, tudo que o jogador conseguiu continua com o jogador e não necessariamente com aquele jogo ou aquela empresa. Só um exemplo rápido, um cara chamado Vitalik Buterin, o criador da Ethereum, a segunda maior moeda em capitalização de mercado atualmente, jogava World of Warcraft. Esse é um jogo bem conhecido na indústria de jogos. Mas na época que ele jogava, isso em meados de 2010, a empresa que produziu o jogo reduziu o poder de um dos personagens. E era justamente o personagem preferido do Vitalik. E segundo ele mesmo, ele ficou bem chateado com essa situação e ficou indignado como que uma empresa pode afetar toda a experiência de jogo dele. E reza a lenda que é daí que surgiu a ideia dele criar a Ethereum, onde as pessoas podem construir aplicações e jogos de maneira descentralizada. Ainda tem chão para que os jogos que nós temos em blockchain atualmente se comparem aos jogos de consoles e PCs que nós temos. Mas as coisas estão caminhando para isso. E ainda há outra possibilidade que não é somente a criação de jogos em blockchain, mas que também grandes estúdios que criam jogos adotem essa tecnologia. Ou seja, jogos já existentes, que várias pessoas já jogam, adotem NFTs como parte do jogo. Será que isso é possível? O que você acha? É isso, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês 3 possibilidades de uso para NFTs no futuro e algumas já estão sendo usadas atualmente. Verificação de documentos, propriedades físicas e videogames. E o que vocês acham? Será que os NFTs vão ter mesmo todas essas utilidades? Aliás, há muitas outras possibilidades de uso para NFTs. Eu trouxe aqui apenas 3 exemplos super simples. Mas eu acredito que há outras possibilidades de uso para NFTs que nós ainda nem sequer estamos pensando. E se vocês querem mais vídeos falando de outras possibilidades de uso para NFTs, deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você quer ficar por dentro do que pode vir aí no futuro dos NFTs, também não se esquece de se inscrever. Eu sou o Tim Balabush e aguardo você no próximo vídeo.